Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mau aos olhos do Senhor teu Deus, violando sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, ou o exército dos céus, que eu não mandei, se te derem aviso disso, logo o souberdes, fará uma investigação minuciosa. E se for verdade o que se disse, se verticares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação, e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas morrerá aquele que tiver de ser morto. Mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo, para matá-lo, depois a mão de todo o povo, assim extirpará o mal do meio de ti. Vejamos, amados irmãos e irmãs, como é que funcionava o Antigo Testamento. Era desse jeito. Se a mulher traísse o seu esposo, ou o esposo traísse a sua mulher, eram levados para longe, para as portas das cidades, e essas pessoas eram apedrejadas. E vejamos como Jesus mudou a atitude do Antigo Testamento para o Novo, depois da vinda dele aqui no meio de nós. Que está aqui em João, capítulo 8, versículo do 1 em diante. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele, assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram: Jesus, mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistiram, ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pelas suas próprias consciências, eles se foram, retirando-se um por um até o último, a começar pelo mais idoso, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus nos ensina o poder do perdão. Jesus nos ensina o poder de não julgarmos os outros quando nós também fazemos a mesma coisa.
tantas pessoas que fazem maldades umas com as outras e não olham para o seu próprio pecado, olham para o pecado dos outros. Jesus veio para mudar muitas coisas do Antigo Testamento. Então, ao longo dos tempos aqui, quando eu for lendo aqui a palavra, gente, achando todas essas mudanças, eu vou gravar um videozinho aqui para vocês, né? O Senhor me pediu isso. As mudanças que Deus mudou quando Ele veio à Terra e viu o sofrimento que é do ser humano sobre as tentações do demônio. Jesus sofreu na pele. Ele, que é Deus, teve que jejuar 40 dias no deserto para poder suportar e não cair na tentação e nas ciladas do demônio. Ele nos ensinou que nós temos que orar, jejuar, fazer penitências, para que nós também nunca caiamos nas tentações do inimigo. Jesus mudou. A mulher adúltera do Antigo Testamento, ela era apedrejada, tanto a mulher como o homem, quando quebravam a sua aliança com Deus. Porque quando nós casamos, nós fazemos uma aliança com Deus, de viver até que a morte nos separe. Jesus perdoou essa mulher. Vai e não peques mais. Para ir para o céu, nós temos que ser violentos com nós mesmos. Renunciar todos os prazeres e todos os pecados e viver somente os mandamentos de Deus. Eu vi uma pequena pregação do Padre José Augusto falando que nós temos que obedecer todos os mandamentos. As pessoas acham que obedecendo um só mandamento já está salvo, mas não. Nós temos que obedecer todos. E o adultério é um dos pecados, um das obediências dos mandamentos que mais vai levar almas para o inferno. Porque as pessoas não estão mais vivendo a fidelidade do matrimônio. Que Jesus possa nos perdoar dos nossos pecados, mas também que nós façamos também como Maria Madalena, ir e nunca mais pecar, se voltar para Cristo. Amém? Jesus é misericórdia, mas também é justiça. E nós vamos ser cobrados pelos nossos pecados quando nós estivermos diante do justo juiz. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até a próxima leitura da palavra. Fiquem na paz do Senhor.